Bonjour, bom dia! Tudo bem com vocês? Ça va? Olha só como em francês é fácil, a gente só pergunta ça va e a outra pessoa responde ça va, se tiver tudo bem, né? Bem mais fácil do que o português, ça va, ça va. Pessoal, tô muito feliz de estar aqui com vocês nessa terça-feira para mais uma aula do Macaron Talk, com mais um tema diferente para vocês. Já estamos há 19 semanas, é isso? 19? Deixa eu ver aqui. Perdi as contas, gente. Quantas semanas já estamos aqui? Deixa eu ver. Perdi as contas, gente. Quem que tá aqui já desde o comecinho, desde a primeira aula do Macaron Talk? Contem pra mim. Quero ver se tem alguém me acompanhando aqui desde o comecinho. Deixa eu verificar aqui no computador. 19, gente. 19 semanas. Que isso? Que maravilha. 19 semanas juntos aqui para conversarmos sobre confeitaria de verdade. Como assim confeitaria de verdade, Pri? Confeitaria de verdade é conhecimento, investir em conhecimento e trabalhar com confeitaria não é só fazer o doce, não. Além de entender o que você está fazendo, é você ter uma visão do seu negócio. E é isso que a gente faz aqui toda terça-feira, ao vivo, às 10 da manhã. Então, se você está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, se você ainda não me conhece, eu sou a Priscila Catapan, também conhecida como Pri, para os íntimos. Se você está aqui nessa aula hoje, então você já vai ser a minha íntima. Você está aqui comigo dentro da minha casa, então pode me chamar de Pri. Eu moro aqui na França, na parte central da França, então não moro em Paris, ainda bem. Apesar de amar Paris, é uma cidade muito maluca, então prefiro estar aqui, ó, num lugar mais calmo, né? Moro numa cidade que se chama Clermont-Ferrand, que fica perto de Lyon, e a gente conversa, né? Eu aqui na Europa, muitos de vocês aí no Brasil, ou em outras partes do mundo, tem muitos alunos nos Estados Unidos, alunos aqui na Europa também, né? Em Portugal, na Espanha, alunos também na Ásia, no Japão, na Tailândia, em outros países. Então é muito legal tá podendo, né, democratizar os macarrons no mundo todo para quem conversa em português. Gente, a aula de hoje que eu preparei para vocês está incrível. Um assunto assim, como que eu posso dizer? Assunto crítico para as macarroneiras. Exatamente, né? E o tema tá aqui, ó. Pezinhos tortos. Se você já faz macarrons, ou se você ainda não faz e vai fazer, os pezinhos tortos um dia vão acontecer com você. Infelizmente, já aconteceu com todo mundo. Você que tá me assistindo aí, ao vivo, conta pra mim. Seu macarrão já ficou com o pezinho torto? Tenho certeza que se você trabalha com macarrons, um dia ou outro o pezinho do seu macarrão fica torto. O que é pezinho torto, Pri? Que coisa maluca é essa? Antes de eu te explicar, eu vou pedir, por favor, para você deixar o like aqui nesse vídeo. Porque eu sempre digo para vocês, quando você deixa o like aqui, primeiro você me motiva a trazer mais conteúdo toda semana para você se diferenciar realmente e sair daqui fazendo macarrons, entendendo, né, os macarrons e não simplesmente aplicando uma receita, porque quem aplica a receita não aprende a conhecer a massa do macarrão e não aprende a conhecer os problemas e a resolvê-los. Então, o que eu faço com vocês aqui toda terça-feira é ajudar vocês a pensarem, a colocarem a massa cinzenta para ficar rodando aqui na cabeça de vocês, para vocês encontrarem as próprias soluções para os seus problemas, né? Para a vida real de vocês. Então, deixa o like, assim o YouTube vai distribuir esse vídeo aqui para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, né? O que você está esperando para você receber todas as notificações dos vídeos que eu faço aqui no YouTube com tanto carinho e com tanto conhecimento que eu gosto tanto de distribuir para vocês.
Bom, gente, pezinhos tortos então, né? Uma vez que você já deu o like, vamos falar sobre os pezinhos tortos. Eu esqueci de pegar o macarrão aqui, né? Toda terça-feira eu esqueço alguma coisa, né? Ou é o carregador, ou é o paninho para apagar. Inclusive, esqueci do paninho para apagar aqui, caso eu precise. Vamos pegar um macarrão aqui, ó, que eu separei para vocês, com pezinhos tortos. Aqui, ó. Tenho 2 macarrões aqui. Deixa eu pegar o paninho também, né? Aproveitar que eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. O bom é que o meu microfone, eu consigo ficar passeando pela cozinha. Não preciso ficar tirando. Prontinho. Já peguei tudo. Acho que já peguei tudo. Vamos lá. Aqui eu tenho 2 macarrões que eu separei para mostrar para vocês. Eu tenho um macarrão, para quem nunca fez macarrões e não faz ideia do que isso seja. Definição de um macarrão: é um biscoito à base de farinha de amêndoas e merengue. E a característica principal dos macarrões é que ele tem esses famosos... Vamos ver se eu consigo focar aqui. Ih, não tá dando para focar muito bem. Vamos tentar mais uma vez. Não sei se tá dando para ver, gente. Acho que agora dá. A característica do macarrão é isso daqui, ó. Os famosos pezinhos. Algumas pessoas chamam de sainha, né? A saia, a base do macarrão. E aqui eu tenho um outro macarrão que você deve estar olhando e tá falando que tá perfeito, né? Mas presta atenção nisso aqui, ó. Tá vendo que de um lado tem pezinho e do outro lado não tem pezinho? Consegue ver? O macarrão tá torto, tá? Esse daqui tá perfeito e esse daqui tá torto. Por que que isso acontece? Como que eu consigo resolver esse tipo de problema? Esse é um dos inúmeros problemas que podem acontecer durante uma produção de macarrões. Por isso que eu insisto tanto para vocês que fazer macarrões é aprender a conhecer a massa dos macarrões. É aprender a saber o que que você está fazendo em cada processo e por quê, tá? Quem é meu aluno, minha aluna do curso Fórmula Macarrão 360, não sei se tem algum aluno meu aqui, pode contar aqui pra gente quantos problemas a gente tem lá no módulo de resolvendo problemas com os macarrões. Se eu não me engano, são 20 problemas que eu listei para ajudar vocês a entenderem e a resolver esses problemas, né? Os macarrões ocos, os macarrões quebradiços, os macarrões murchos, os macarrões com os pezinhos tortos, etc, etc, etc. Se você não sabe o que está acontecendo dentro de cada processo, dentro da receita, né? Por que você faz o TPT, por que você faz a macarronagem. Gente, eu sei que eu posso estar falando grego para muitos de vocês, mas se eu estou falando grego, você volta lá para a aula número 1 do Macarrão Talk, tá? E olha, eu garanto para você, se você ficar aqui comigo toda semana, você vai sair daqui uma macarroneira profissional, tá? A diferença entre você e a concorrência é que você vai entender o que você está fazendo. E isso é também desenvolver a sua autoridade face ao mercado, tá? Quando você entende o que você faz e você entende o que está acontecendo ali dentro da massa do macarrão, é como fazer um bolo, né? Você precisa entender qual que é o papel do açúcar ali dentro da massa. Você precisa entender o que significa bater um bolo, para que serve o fermento, por que o bolo cresce na hora de ir pro forno, tá? E não é só responder, é por causa do fermento, mas o que acontece, né, quando a temperatura do forno encontra, né, o fermento do bolo? Por que o bolo não cresce assim se você deixá-lo em temperatura ambiente? E você não precisa ser nenhuma engenheira como eu para você colocar a sua matéria cinzenta, né? O seu cérebro para funcionar. Esse entendimento
é super simples com os macarrons também, é só para parar e pensar, tá? Então aqui com os pezinhos tortos, a gente vai tentar falar de uma forma bem prática sobre o que acontece dentro da massa dos macarrons para que os pezinhos fiquem tortos, não só dentro da massa dos macarrons, mas também com os equipamentos que a gente usa para assar os macarrons, tá certo? Falando em assar os macarrons, esqueci de pegar um tapete aqui para mostrar para vocês. 2 tapetes aqui. Vou deixar aqui separadinho, senão eu vou esquecer. Então, gente, a característica do macarrão, vocês já sabem, né? Para quem tá aqui já me acompanhando desde o começo. Característica de uma bolachinha do macarrão, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, é o que? É a famosa sainha ou pezinho. Vamos fazer o recheio do macarrão aqui. Recheio de frutas vermelhas, que é a única caneta que eu tenho de cor. Tô ficando fera em desenhar macarrão, hein? Aqui, ele tá torto esse macarrão, hein? Mas tá tudo bem. Então, o macarrão é a união de 2 bolachinhas com o recheio, geralmente uma ganache. O que acontece quando o macarrão vai para o forno, né? O macarrão é pingado 1 a 1 na mão, né? Como o bem casado, como o bem casado tradicional. Tem gente que faz uma massa grande e depois corta, né? Mas o bem casado tradicional, ele é pingado 1 a 1. O macarrão também, ele é pingado na mão 1 a 1. E aí, na hora que ele vai pro forno, esses pezinhos aqui crescem. Mas o mais interessante é que na massa do macarrão não vai fermento. São praticamente 3 ingredientes só que a gente usa para fazer macarrão, né? A farinha de amêndoas, o açúcar e a clara de ovo, tá? Basicamente são esses 3 ingredientes. Então, como que é possível que o macarrão cresça na hora de ir pro forno? O pezinho do macarrão, gente, que cresce lá dentro do forno, nada mais é do que ar, tá? Ar. O ar em contato com o calor vai expandir o macarrão. Mas não é só ar, é ar e umidade. Ar mais umidade. Pri do céu, umidade, mas eu ouvi falar que o macarrão não gosta de umidade. Realmente, o macarrão não gosta de umidade, mas claro que dentro da massa do macarrão tem umidade sim. Umidade da onde? Umidade que vem da clara do ovo, porque clara do ovo é composta de 90% de água e 10% de proteínas, mais ou menos. Então, tem uma parte de umidade sim que é necessária para o seu macarrão crescer na hora de ir para o forno. O que acontece, então, quando o pezinho do macarrão sobe? O que eu preciso fazer? A gente precisa de ar, né? E o ar vem da onde? O ar vem do merengue. Merengue, né? Independente se é merengue francês, suíço ou italiano, todo merengue nada mais é do que uma combinação de ar com açúcar, tá? Quando a gente faz suspiro, o que é? É ar e açúcar.
quando a gente faz macarrons, a base do macarrão merengue, o que é? Ar e açúcar, tá? Merengue. A massa do macarrão, o processo final é mexer essa massa, tá? Mexer essa massa é a macarronagem. Macarronagem. Para que serve a macarronagem? Macarronagem serve para homogeneizar e remover uma parte do ar presente dentro do merengue. Se você remover todo o ar, se você mexer demais a sua massa de macarrão, o que vai acontecer? Não vai ter ar. Portanto, não teremos pezinhos. E o seu macarrão vai ficar sem pezinho. Mas o que acontece então se o pezinho não fica retinho, como tá aqui no desenho? O que acontece quando o macarrão fica desse jeito aqui? Um lado com o pé, outro lado sem pé. Acho que é importante entender isso daqui. Se você entende isso, você já entendeu 70% do que acontece dentro de um macarrão. Tá? 70% é bastante coisa. E eu garanto que essa aula que eu tô dando aqui para vocês é muito, muito, muito mais importante do que uma receita que você vai encontrar por aí, tá? Porque nessas receitas ninguém te explica isso. Então, toda terça-feira, aqui às 10 da manhã, é conteúdo de verdade. Chuva, assim, de conteúdo, tá? Então, eu espero que toda semana você já coloca aí no seu despertador, né, um alarme, para você estar aqui comigo investindo no seu conhecimento, e espero também que você tenha o seu caderninho de anotações para você anotar tudo que eu falo para você e que ninguém te fala, tá? E para mim é um prazer, gente, prazer realmente muito gigante estar aqui compartilhando com vocês esse conhecimento que eu gostaria que tivessem compartilhado comigo quando eu comecei a fazer macarrons, e foi no campo de batalha que eu aprendi a conhecer o macarrão simplesmente sentando e pensando no que estava acontecendo, de tanto que eu errava. Então, gente, o que acontece quando o macarrão fica torto? Por que às vezes fica torto? Por que às vezes fica reto? Tá? A gente tem uma aula aqui no YouTube, depois você vai procurar lá no Macarrão Talk, uma aula sobre tapetes. Tá? Para a gente assar os macarrons, a gente precisa utilizar alguma superfície para assar os macarrons, e aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Aqui eu tenho teflon, aqui eu tenho fibra de vidro, aqui eu tenho silicone, tá? E tem uma aula super ultra mega completa que mostra a diferença entre cada um desses tipos de tapete, qual que é melhor para assar os macarrons. Então, quando te der um tempinho aí, se você tiver um tempo, você vai assistir essa aula, tá? Porque tá gravada aqui no YouTube. Bom, gente, primeira coisa importante. Para que o macarrão fique bem retinho, a gente precisa do quê? A gente precisa que o merengue esteja estruturado, e segundo, que a macarronagem esteja no ponto certo. Vocês estão vendo que fazer macarrons é uma engrenagem, né? Eu vejo muita gente falando sobre macarronagem. E, Pri do céu, morro de medo da macarronagem, tenho medo de passar do ponto, o pior processo dos macarrons é a macarronagem, e isso não é verdade, né? Todos os processos estão interligados. Não tem como você fazer uma boa macarronagem se o teu merengue estiver ruim, se estiver sem estrutura. Não adianta. Se o teu merengue estiver sem ar, não tem o que fazer na hora da macarronagem, porque você não vai conseguir introduzir ar novamente dentro da massa, tá? A macarronagem ela é feita para você remover uma parte do ar, mas não tudo, tá? Por isso que eu insisto que fazer macarrons é conhecer a textura, observar a textura do que está acontecendo ali dentro, tá? Então, o primeiro ponto para que o seu macarrão fique perfeito e bem retinho,
é que a sua macarronagem esteja no ponto certo, né? Quando a gente fala de macarronagem, a gente imagina o quê? Aquele ponto de fita, né? Que é aquela massa que escorre pela espátula e não quebra, como se fosse uma fita de cetim, né? Mas acontece que, às vezes, né, principalmente quando a gente está começando, a gente ainda não tem esse conhecimento de observar as texturas, de saber o que está acontecendo. Então a gente mexe ali meio que de qualquer jeito, né? E acontece que para que o macarrão fique reto, é importante que a massa esteja 100% homogeneizada por igual, né? Quando a gente fala homogeneizada, isso quer dizer por igual, né? E o que acontece é que muitas vezes a pessoa tá fazendo ali a macarronagem e a massa não tá 100% homogeneizada. Ou tem uma parte de merengue ali muito grande, sobrando, que não homogeneizou, ou tem a parte de baixo da massa que também não homogeneizou. Então, é como se você deixasse ali dentro da massa bolhas muito grandes de ar e outras bolinhas bem pequenininhas de ar, invisíveis, né? Quando você não faz a macarronagem bem homogênea, tá? E o que acontece quando você tem bolhas de ar bem grandes, que a massa não está bem homogeneizada, e umas bolinhas pequenas? O que acontece é que na hora do forno, né, as bolhas grandes elas vão subir, as bolinhas pequenas não vão ter essa força para subir, né, para crescer, e aí o seu macarrão vai ficar torto, tá? Essa é a primeira causa que você precisa anotar aí, o ponto da macarronagem. Faz sentido para vocês, gente? Isso que eu tô falando? Se faz sentido para vocês, se tá fazendo sentido para vocês essa aula, você precisa deixar o like aqui nesse vídeo, né? E se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo. Porque isso que eu tô falando para vocês eu não ouço em lugar nenhum, tá? A gente fala muito sobre macarronagem, mas a gente não fala o que acontece dentro da macarronagem. É isso que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Se faz sentido para vocês, enviem corações, coloca coraçãozinho, coloca foguinho, coloca passarinho, né? Porque as minhas passarinhas, elas aprendem a voar através do conhecimento, né, passarinha? Se tiver alguma passarinha aqui, confirmem para mim, né, que vocês estão voando. Quem voa não volta para a gaiola, né? É o que eu sempre digo. Bom, gente, então a primeira causa é isso, né? Macarronagem. E macarronagem está ligada também com o merengue. Não tem como separar as duas coisas. Segundo ponto, gente, é sobre os pezinhos tortos. Bom, antes de falar do tapete, eu vou falar do forno, né? Dependendo do forno, o macarrão tem uma tendência também a ficar com o pezinho torto, principalmente naqueles fornos onde não tem convecção, né? Que é aquele sistema de turbo, aquela ventoinha. Por quê? Porque fica muito mais difícil de ter uma temperatura homogênea lá dentro, né? Como é o caso do forno a gás, alguns fornos elétricos que não tenham o sistema de convecção, tá? Então, se o seu forno não é um forno muito estável, isso pode acontecer. Isso a gente nota quando vai fazer bolo, né? Quantas de vocês aqui já não tiveram um forno, ou ainda tem um forno, que deixa o bolo mais queimado de um lado? Ou o bolo ele fica solado, ou o bolo fica torto. Por quê? Porque tem algum disfuncionamento dentro do forno, tá? A temperatura não está completamente homogênea, tá? Então, essa é a segunda causa, pode ser o forno. São várias causas, tá, gente? Terceira causa dos pezinhos tortos são os tapetes, né? Os tapetes que eu separei para vocês aqui. Não vou dar aula de tapete,
Mas vocês precisam entender uma coisa. A escolha da superfície que você vai utilizar para assar os macarrons vai te dar um resultado do macarrão na hora que ele sair do forno, tá? Ou ele vai ficar de um jeito ou vai ficar de outro. O aspecto estético do macarrão não vai ser o mesmo dependendo do tapete que você utilizar, tá? O que eu gosto de utilizar é teflon, tá? Aqui eu tenho um tapete de teflon original. Aqui eu tenho um tapete de fibra de vidro revestido com silicone. E aqui eu tenho um tapete totalmente de silicone com as marcações, tá? Para os macarrons. A diferença básica entre esses 3 tipos de tapete é o material, né? Você notou que eu falei teflon, fibra de vidro com silicone e silicone 100%, tá? Esse teflon aqui me dá um resultado melhor quando eu asso os macarrons. Por quê? Porque ele não esquenta. E por que ele não esquenta? Porque o material dele é diferente. Você talvez tenha aí na sua casa uma forma de bolo, forma de cupcake, de silicone, né? E aquelas formas assim que amassam, sabe? E quando você utiliza essas formas para assar os bolos, o que acontece? Você tem que tirar colocando uma luva ou pegando com um pano de prato, porque é impossível você tocar no silicone quando ele sai do forno de tão quente que ele tá. Então, essa é a grande sacada para quem utiliza os tapetes com silicone, ou revestido com silicone, é que esses tapetes esquentam demais, né? E quando eles esquentam, isso significa que ele vai absorver o calor do seu forno e não vai distribuir esse calor para os macarrons, tá? Então, o macarrão, ele vai ter uma tendência a crescer de maneira não uniforme, tá? E aqui, o que aconteceu, gente? Caiu o pompom. Ai, pompom. Olha, outro dia eu tava dando aula para vocês aqui, para quem tava ao vivo comigo, nem lembro que aula que foi. Quem é que lembra que aula que foi? Ai, gente, acho que foi aula sobre coloração. Pompom, eu esqueci de fechar a porta do banheiro dele, que fica atrás, aqui numa outra peça. E Pompom começou a fazer, acho que tava fazendo o número 2, né, Pompom? E agora ele acabou de cair do sofá, que fez um barulhão. Acho que vocês não escutaram, né? Que medo que deu. Ai, Pompom, fala sério, né? Toda terça-feira ele tá aqui pra atrapalhar. Mas a gente gosta dos filhos assim mesmo, né? Pra quem não conhece, Pompom é o meu gatinho, tá? Ele já tá velhinho já, tá com 10 anos. Bom, gente, o que eu tava falando então, se você utilizar um desses tapetes aqui com silicone, provavelmente o seu resultado não vai ser o ideal, tá? Quando eu utilizo esse tapete aqui, de fibra de vidro com silicone, os pezinhos ficam tortos, tá? Esse macarrão aqui, ó, azulzinho, eu fiz aqui para mostrar justamente a diferença entre um macarrão feito nesse tapete e nesse tapete. Tem um vídeo aqui no YouTube, inclusive, tá? Para mostrar para vocês. E tem alunas minhas também que já fizeram um teste, que eu gosto de falar assim, não existe uma verdade absoluta. Tem gente que consegue sim fazer macarrons com esse tapete aqui ou com esse tapete, mas é raro, tá? Então testa, faz o teste na sua casa, se der certo continua utilizando, se não der, joga fora entre aspas, né? Usa para fazer outra coisa, para fazer cookie, para fazer outra coisa. Já esse tapete em teflon aqui, é um teflon original, ele é muito bacana porque quando você leva os macarrons para o forno, ele não esquenta, tá? É um tapete lavável. Engasguei, gente. É um tapete lavável e que vai deixar os macarrons com um aspecto bem legal, tá? Que é o caso desse macarrão aqui, ó, onde os pezinhos estão simplesmente perfeitos, tá? Esse tapete aqui em teflon, ele não esquenta.
Ou seja, o calor do forno, ele vai ser distribuído diretamente para os macarrons. Então, o pezinho vai subir com facilidade e provavelmente retinho, tá? Então, terceira causa é o tipo de tapete que você está utilizando, tá certo? Toma esse cuidado, observa aí o seu tapete. Quarta causa é sobre os pezinhos tortos, é, de novo, o tapete, tá? O que eu noto, né, com mais centenas de alunas que já passaram por um dos meus cursos, com pessoas que me escrevem no Instagram todos os dias, lá na caixinha desesperadas, porque os pezinhos dos macarrons estão tortos. O que eu observo, né, quando eu faço algumas perguntas, qual é o tapete que você está usando? Às vezes eu peço para as meninas me enviarem a textura da massa, porque eu quero observar como é que está ficando e tal. As meninas às vezes me falam assim, Pri, tava tudo bem, os macarrons estavam perfeitos e de um dia para o outro, bum, tá dando errado. O que está acontecendo, Pri? Não sei mais o que fazer, cada fornada uma atrás da outra, pezinho torto. Então, o que eu notei é que quando o Teflon é novo, ele dá um resultado muito legal para os macarrons, mas conforme você vai utilizando, conforme você vai lavando, o Teflon vai perdendo aderência, tá? Ele vai perdendo aquele brilho, ele vai perdendo aquele lado liso dele, né? E eu achei bem interessante, porque quando eu comecei a pensar sobre isso, né, as meninas falaram, Pri, meu Teflon já tá velhinho, comprei outro, resolveu o problema dos pezinhos tortos. Tá, gente, mas a gente não vai ficar trocando Teflon a cada 2 meses, né? Meus Teflon já tem mais de 2 anos, inclusive, mas eu tomo muito cuidado com eles, lavo com o lado macio da esponja, né? Tem gente que amassa, guarda de qualquer jeito, lava com aquele lado brilhoso e não dá, né? A gente tem que ter muito cuidado. E algo bem interessante aconteceu alguns meses atrás, não sei se a minha aluna tá aqui, Valdirene, você tá aqui? Se você tá aqui, coloca um comentário. A Val, que inclusive convidei ela para fazer uma live com a gente lá no Instagram, ela veio conversar com a gente, contar um pouquinho da experiência dela com os macarrons. Olha só que doideira, né? A Val estava tão ansiosa para testar a receita de macarrons, ela é minha aluna do curso Fórmula Macarrão 360, a passarinha, e ela ainda não tinha todos os equipamentos. Não tinha forno com convecção, tá? Não que você seja obrigada a ter um forno com convecção, mas como a ideia dela era de trabalhar com os macarrons de maneira profissional, ter maior produtividade, ela resolveu investir num forno. Mas enquanto ela esperava o forno chegar e os equipamentos chegarem, tapete, ela não tinha nada. Ela foi fazer a receita, né, do curso sem equipamento nenhum praticamente, né? Forninho de bancada, sem tapete, só com as assadeiras. E olha que doideira, ela untou a assadeira dela com manteiga, acho que polvilhou também com amido de milho, nem sei, ou com trigo, enfim. E ela fez os macarrons e os macarrons ficaram perfeitos e ela postou isso pra gente lá no grupo, né? Falou, primeira vez fazendo os macarrons sem tapete, sem o forno específico e deu super certo. Eu fiquei encucada com aquilo, gente, que vocês não imaginam, né? Com aquela doideira que deu certo. E eu não tenho problema nenhum com isso, né? Os meus alunos podem fazer o que bem entenderem, do momento que funcione e seja coerente. E eu fiquei pensando nesse caso da Valdirene Marinho, falei assim, caramba, como que é possível? Aí eu disse, mas claro que é possível. Por quê? Para que serve um tapete? Para que serve um tapete? Para que não grude, não é? Um tapete serve para proteger a assadeira,
para que não grude. É como se a gente precisasse untar a forma do bolo para que ele não grude. É a mesma coisa, foi o que ela fez. Ela criou essa superfície para não aderir através da manteiga que ela passou na assadeira, sem usar o tapete. E outro dia, eu vi algo bem interessante no Instagram da minha colega macarroneira também, Thaís Martins. Thaís, beijo pra você, minha querida. Thaís também, que já veio lá no nosso Instagram, já contou a história dela sobre transição de carreira. Thaís, que trabalhava na radiologia médica e hoje é uma macarroneira profissional. E outro dia eu vi no Instagram da Thaís um Reels que ela fez passando... Ai, gente, como é que chama aquilo? Aquela bombinha pra untar. Vocês sabem, né? E aquilo lá nada mais é do que óleo, né? Óleo em aerosol, que a gente coloca na forma, assim fica mais fácil pra untar. E ela passou um pouquinho assim no Teflon e ela distribuiu na superfície do Teflon. E eu falei, nossa, que interessante. Faz todo sentido, né? Assim como a minha aluna Val, quando ela foi testar a primeira vez os macarrons dela, né, sem tapete, o que a Thaís mostrou lá no Instagram dela, eu achei isso super interessante, porque faz todo sentido. Então, às vezes, quando o Teflon vai ficando velhinho, que a gente vai lavando mais de um lado do que o outro, ele vai perdendo aderência, e quando ele perde a aderência, o macarrão ele tende a colar de um lado e não do outro. Então, uma dica para você que usa Teflon e que está tendo problema com os pezinhos tortos, é você untar com um pouquinho de óleo, né? Pode ser esse em aerosol, pode ser um pouquinho de óleo de cozinha, que você vai passar por toda a superfície do seu Teflon para evitar que os macarrões agarrem, fiquem agarradinhos ali, para evitar que isso aconteça, tá? Então, essas são as 4 causas principais, né? Então, se eu for resumir aqui, as 4 causas principais dos pezinhos tortos são várias. Você vai precisar analisar o que está acontecendo com você naquela receita, né? Digamos que você fez uma receita de macarrão e pela primeira vez ficou torto. Aí você vai parar para pensar, não vai fazer uma receita atrás da outra. Isso é um erro, tá? Errar e fazer de novo. Não. Senta e analisa o que aconteceu. Será que o seu merengue estava na estrutura certa? Será que a sua macarronagem estava no ponto certo, né? Como eu mostrei aqui. Será que o seu tapete é o bom? Será que o seu tapete ainda está com toda a superfície, com toda a aderência que ele deveria ter? Tá? E se não tiver, você utiliza essa dica final, né, que eu dei aqui para vocês e vejam, testem, contem para mim depois se vocês conseguiram resolver o problema de vocês com os pezinhos tortos. Para mim será de grande prazer ler as mensagens de vocês, né, que vocês vão me deixar lá no Instagram. Quem não me conhece, lá no Instagram, @macaronexperience, né? É um nome em francês. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui na descrição desse vídeo tem o meu @, tá? Lá no Instagram, mas lá no Instagram tem dicas todos os dias sobre macarrons. Só não faz macarrons quem não quer. De verdade. @macaron. Vou escrever aqui embaixo, mas é tudo junto, tá, gente? Experience. É um nome francês, né? Experiência do macarrão. Experience se escreve experiência em português, tá? É assim que se escreve. Então, se você não me conhece ainda lá no Instagram, passa a me seguir, que eu tenho certeza que você vai aprender e muito sobre macarrons. Se você não me encontrar, né? Se você colocar lá Priscila Catapã, que é o meu nome, Priscila Catapã, você também me encontra por lá, tá? Se você não encontrar o @, mas vai encontrar sim.
Então é isso, gente. Aulão, hein? Quem gostou dessa aula, coloca um comentário aqui. Quem gostou, envia vários corações, escreve aqui nos comentários. Pri, adorei, foi útil pra mim. Essa terça-feira valeu a pena passar esse tempo aqui com você, investindo em conhecimento. E sobretudo, gente, o que eu espero ter passado para vocês aqui nessa aula é bom senso, tá? Nada do que eu tô falando aqui, nada do que eu falei aqui é algo difícil de entender, tudo isso é bom senso, tá? É como se você estivesse pegando uma lupa e olhando lá dentro da massa do macarrão o que está acontecendo, coisas invisíveis que a gente não vê, mas que a gente sabe que estão lá, né? A gente respira o ar, a gente não vê, mas a gente sente, a gente não vê o vento, mas a gente sente, né? Então com os macarrões não é diferente, tem várias coisas que são invisíveis a olho nu que acontecem e que a gente não vê, né? Mas a gente sente quando o tapete esquenta, quando o tapete não esquenta, quando a gente lava um tapete, quando a gente lava uma frigideira, né, que vai perdendo o teflon, ele vai grudar o alimento. Então a mesma coisa pode acontecer com o seu macarrão, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, preparada com muito carinho para vocês. A gente se vê então na semana que vem para mais uma aula ao vivo aqui no YouTube às 10 da manhã, terça-feira que vem, então já anota aí no seu telefone, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.